tarde, hoje é 22 de março, 1h41 da tarde, obviamente. Vamos continuar a série de leitura do livro Esaú e Jacó. E capítulo 113, Uma Beatriz para dois. Eu espero, lendo o título desse capítulo, que não seja o que eu estou imaginando, né? Eu espero que eles não tenham achado outra mulher para se apaixonar ambos pela mesma. Flora, se visse os gestos de ambos, é provável que descesse do céu e buscasse maneira de os ouvir perpetuamente, uma Beatriz para dois. Mas não viu ou não lhe pareceu bem descer. Talvez não achasse necessidade de tornar cá para servir de madrinha a um duelo que deixara em meio. Quanto a este, se ia continuar, não era pela mesma injúria. Não esqueças que foi ao pé daquela mesma campa que os dois fizeram as pazes eternas, e posto não lhes desfizesse a campa, é certo que acendeu um pouco da ira antiga. Dir-me-ás, e com aparência de razão, que se enterrada ainda os separava, mas os separaria se ali descesse em espírito. Por engano, amigo. No começo, ao menos, eles jurariam o que ela mandasse. Capítulo 114. Consultório e banca. Meses depois, Pedro abria consultório médico, aonde iam pessoas doentes. Paulo, banca de advogado, que procuravam os carecidos de justiça. Um prometia saúde, outro ganho de causa. E acertavam muita vez, porque não lhes faltava talento nem fortuna. Demais, não trabalhavam sós, mas cada qual com um colega de nomeada e prático. No meio dos sucessos do tempo, entre os quais avultavam a rebelião da esquadra e os combatentes do sul, a fuzilaria contra a cidade. No meio dos sucessos do tempo, entre os quais avultavam a rebelião da esquadra e os combatentes do sul, a fuzilaria contra a cidade, os discursos inflamados, prisões, músicas e outros rumores, não lhes faltava campo em que divergissem. Nem era preciso política. Cresciam agora mais em número as ocasiões e as matérias. Ainda quando combinassem de acaso e de aparência, era para discordar logo e de vez, não deliberadamente, mas por não poder ser de outro modo. Tinham perdido o acordo, feito pela razão. Tinham perdido o acordo feito pela razão, jurado pelo amor, em honra da moça defunta e da mãe viva. Mal se podiam ver, mal ou pior em ouvir. Cuidaram de evitar tudo o que o lugar e a ocasião ajustassem para os separar mais. Desta maneira, a profissão torceu-lhes o caminho e dividiu as relações de ambos. Natividade apenas daria pela má vontade dos filhos, desde que os dois pareciam apostados em lhe querer bem, mas dava por ela, e tentava ligá-los apertadamente e de todo. Santos folgava de se prolongar pela medicina e pela advocacia dos filhos. Só receava que Paulo, dada a inclinação partidária, buscasse noiva jacobina. Não ousando dizer-lhe nada a tal respeito, refugiava-se na religião. Não ousando dizer-lhe nada a tal respeito, refugiava-se na religião e não ouvia missa que não lhe metesse uma oração particular e secreta para obter a proteção do céu. Capítulo 115. Troca de opiniões. Se não quando, viu na atividade os primeiros sinais de uma troca de inclinação, que mais parecia propósito que efeito natural. Entretanto, era naturalíssimo. Paulo entrou a fazer oposição ao governo, ao passo que Pedro moderava o tom e o sentido, e acabava aceitando o regime republicano, objeto de tantas desavenças. A aceitação por parte deste não foi rápida nem total. Era, porém, bastante para sentir que não havia entre ele e o novo governo um abismo. Naturalmente, o tempo e a reflexão consumaram este efeito no espírito de Pedro. A não admitir que também nele vingasse a ambição de um grande destino, esperança da mãe. Natividade, com efeito, ficou deliciada. Também ela mudara, se havia que mudar na simples alma materna,
para quem todos os regimes valiam pela glória dos filhos. Pedro, aliás, não se dava todo, restringia alguma coisa às pessoas e ao sistema, mas aceitava o princípio e bastava. O resto viria com a idade, dizia ela. A oposição de Paulo não era ao princípio, a oposição de Paulo não era ao princípio, mas a oposição de Paulo não era ao princípio, mas à execução. Não é esta a república dos meus sonhos, dizia ele, e dispunha-se a reformá-la em 3 tempos, com a fina flor das instituições humanas, não presentes nem passadas, mas futuras. Quando falava delas, via-se-lhe a convicção nos lábios e nos olhos, estes alongados como alma de profeta. Era outro ensejo de se não entenderem os dois. Dona Cláudia tinha que era cálculo de ambos para não se juntarem nunca, opinião que Natividade aceitaria, finalmente, se não fora a de Aires. Também este notara a mudança, e estava prestes a aceitar a explicação, por aquela razão de comodidade que achava em concordar com as opiniões alheias. Não se cansava nem aborrecia. Tanto melhor se o acordo se fazia com um simples gesto. Dessa vez, porém, valeu a pessoa. Não, baronesa, disse ele, não creia em propósitos. Mas que pode ser, então? Ares gastou algum tempo na escolha das palavras, a fim de não saírem pedantescas nem insignificantes. Queria dizer o que pensava. Às vezes, falar não custa menos que pensar. Ao fim de 3 minutos, segredou a Natividade. A razão parece-me ser que o espírito de inquietação reside em Paulo e o de conservação em Pedro. Um já se contenta do que está, outro acha que é pouco e pouquíssimo, quisera ir ao ponto a que não foram homens. Em suma, não lhes importam formas de governo, contanto que a sociedade fique firme ou se atire para adiante. Se não concorda comigo, concorde com Dona Cláudia. Ares não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos. Ares não tinha aquele triste pecado dos opiniáticos. Não lhe importava ser ou não ser aceito. Não é a primeira vez que o digo, mas provavelmente é a última. Em verdade, a mãe dos gêmeos não quis outra explicação, nem por isso a concórdia morreria entre eles, que apenas trocavam de armas para continuar o mesmo duelo. Ouvindo esta conclusão, Ares fez um gesto afirmativo e chamou a atenção de Natividade para a cor do céu, que era a mesma, antes e depois da chuva. Supondo que havia nisto algo simbólico, ela entrou a procurá-lo. E o mesmo farias tu, leitor, se lá estivesses, mas não havia nada. Tenha confiança, baronesa, prosseguiu ele pouco depois. Conte com as circunstâncias, que também são fadas. Conte mais com o imprevisto. O imprevisto é uma espécie de adeus vulso, ao qual é preciso dar algumas ações de graças. Pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. O imprevisto é uma espécie de Deus avulso, ao qual é preciso dar algumas ações de graças. Pode ter voto decisivo na Assembleia dos Acontecimentos. Suponha um déspota, uma corte, uma mensagem. A corte discute a mensagem canoniza o déspota. Cada cortesão toma a si definir uma das virtudes do déspota. A mansidão, a piedade, a justiça, a modéstia. Chega a vez da grandeza da alma. Chega também a notícia de que o déspota morreu de apoplexia, que um cidadão assumiu o poder e a liberdade foi proclamada do alto do trono. A mensagem é aprovada e copiada. Um amanuense basta para trocar as mãos da história. Um amanuense basta para trocar as mãos à história. Tudo é que o nome do novo chefe. Um amanuense basta para trocar as mãos à história. Tudo é que o nome do novo chefe seja conhecido, e o contrário é impossível. Ninguém trepa ao sólio sem isso. Nem a senhora sabe o que é memória de amanuense. Como nas missas fúnebres, só se troca o nome do encomendado. Petrus, Paulus. Oh,
Não agorem, meus filhos, exclamou Natividade. E esse é o fim desse episódio da série de leitura do livro Esaú e Jacobson. Já está bem próximo do final. Provavelmente mais 2 capítulos, ou talvez eu faça um capítulozão com o final, assim como eu fiz com Pinóquio, né? Até o próximo.